A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra do Senhor nosso Deus, Escola Bíblica Dominical, a famosa EBD. Estamos no segundo trimestre de 2025, onde estamos estudando e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, que é o apóstolo João. É comentada pelo pastor Elienay Cabral. Essa aula é realizada toda semana nas Assembleias de Deus, especialmente nos domingos, 9 às 11 da manhã. Porém, pode ser alternado esse horário, como também aleatório este dia. Aqui na Assembleia de Deus, em Serra Pelada, Rio Grande do Norte, é realizada toda quarta-feira, a partir das 19 horas. Você, crente ou não, pode participar livremente. A lição dessa semana é a lição de número 12, a penúltima lição. A próxima semana encerra o trimestre e estamos na penúltima lição do trimestre, que é a lição que tem por tema do julgamento à ressurreição, baseada no Evangelho de João. A leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 19, versículo 17 e 18, versículo 28 ao 30, e também capítulo 20, versículo do 6 ao 10, que assim nos diz a palavra de Deus. E levando ele às costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, já chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João capítulo 20, versículo 6 ao 10. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Leitura bíblica referente à nossa temática do julgamento à ressurreição. Ressurreição do julgamento à ressurreição de Jesus. Tanto do julgamento até a ressurreição de Jesus. Então, a verdade prática, o texto áureo nos diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19 e 30. Jesus, estando na cruz crucificado, teve sede e pediu água, logicamente, disse que estava com sede, e os soldados romanos lhe deram, ao invés de água, para ele beber e matar a sua sede, lhe deram vinagre. Vinagre no lugar de água. É muita zombaria, é muito escárnio para com alguém como o Senhor Jesus. E Jesus, tendo tomado, e Jesus, diante dessa oportunidade, ele diz: está consumado, ou seja, aqui encerra a minha tarefa, da qual vim do céu à terra para cumprir. Aqui encerra. Então, a última necessidade humana que ele teve até então como homem foi esta. Quando ele pede água para beber e lhe dão vinagre ao invés de água. E a Bíblia diz aqui, taxativamente, ele disse: está consumado. Quando isso acontece, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito, ou seja, morreu.
ali na cruz, a partir deste momento. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, entrego a minha alma. Logicamente, ele estava entregando porque realmente era de Deus. Porque estava em obediência. Diferente de muitos que morrem e alguém quer colocá-lo no céu, estando em pecado, estando em transgressão e desobediência. Não vivendo uma vida de temor a Deus diferente destes, Jesus estava em plena obediência. Várias vezes Deus, o Pai, disse: este é o meu filho em quem eu me comprazo, em quem eu me agrado. João 19:30. Verdade prática diz: na cruz, Jesus triunfou sobre a morte, sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Então, na cruz, Jesus não estava sendo derrotado. Ao contrário, ele estava vencendo o pecado. Ele estava sendo vitorioso para com o pecado. Enquanto Adão não conseguiu, Abraão não conseguiu, Moisés não conseguiu, Daniel não conseguiu, Jesus conseguiu vencer o pecado. Então, lá na cruz, ele não estava sendo derrotado, ele estava sendo vitorioso, triunfante sobre o pecado. Porque ele estava ali inocentemente. Era como João 1:29 disse, o próprio João, primo de Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, ele conquistou a vitória sobre a morte. Então, quando Jesus está na cruz, ele está triunfando, vencendo o pecado. E quando ele ressuscita, depois de 3 dias, ele está verdadeiramente vencendo a morte. Como também os anteriores não conseguiram vencer nem o pecado, nem tampouco a morte, Jesus venceu o pecado e também venceu a morte. Porque justamente fazia parte da sua missão. E ele venceu justamente porque ele se dispôs e verdadeiramente fez a sua parte, sendo obediente a Deus, sendo obediente ao Pai, sendo verdadeiramente obediente em tudo, conforme Filipenses capítulo 2, por volta do versículo número 7. Ele foi obediente até a morte de cruz. Então nós temos aqui do julgamento à ressurreição, nós temos essa temática a desenvolver aqui nos devidos tópicos. Que no primeiro tópico nós temos a prisão e a condenação de Jesus. E no primeiro subtópico nós temos a prisão. E na prisão prenderam o Senhor Jesus. Encerraram o Senhor Jesus, pegaram o Senhor Jesus como que fosse um malfeitor, já que ele foi preso. Ele foi preso como um malfeitor. Ele foi preso como um transgressor. Ele foi preso como alguém verdadeiramente que era procurado ser preso. Então, procuravam Jesus, procuravam o Senhor Jesus, prendê-lo, mas não tinham oportunidade, porque tinham que ter meios legais, oficiais, legítimos, para que pudesse prender e não haver soltura, não haver verdadeiramente absolvição. Então, a prisão de Jesus, que nos capítulos 17 e 18 de João deste evangelho, após ter proferido seu último discurso aos discípulos e após ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e faz uma paragem no jardim do Getsêmani. Então, após aquela parte da oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17, e logo mais na sequência, dando ainda sequência a essa narrativa, então, após todo este processo, ali após a ceia, ali após aquela solenidade entre eles, entre os discípulos e o seu mestre, o Senhor Jesus, que ali ele declara, ele diz
ele mostra quem verdadeiramente seria o traidor entre os 12. E era Judas, o Iscariotes. Então, nessa oportunidade, Judas, o Iscariote, decide, que já vinha tramando, decide entregar o Senhor Jesus e vai até os religiosos, os líderes religiosos, para tratar um acordo, um montante para poder assim entregar Jesus em suas mãos. E nessa oportunidade, Jesus, quando sai daquele devido momento, Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Jesus vai para o Getsemane, o Monte das Oliveiras, também assim conhecido. E lá ele ora a Deus, como todos nós bem sabemos. E o que acontece é que, diante dessa situação, estando Jesus em oração no Monte das Oliveiras ou no Getsemane, nós podemos vermos que, devido à grande quantidade de oliveira que ali existia, por isso que era chamado assim de Monte das Oliveiras, então naquela madrugada que Jesus estava ali no Getsemane, orando, rogando, apresentando a Deus angustiado, estava ali sofrendo guerras internas, estava ali vivendo verdadeiramente a agonia da morte. A agonia da morte. Não era a ânsia da morte, mas a agonia da morte. Porque ele estava vendo que logo mais, em alguns dias ou algumas horas, ele iria passar. Que era o sofrimento que ele tinha mesmo profetizado. Que ele seria entregue aos religiosos, nas mãos dos pecadores seria zombado. E aí por diante. Seria morto, crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Mas até chegar esse processo, tinha toda essa drama, todo este desenvolvimento. Então Judas decide e vende o Senhor Jesus por 20 moedas de prata, equivalente a uma diária, equivalente ao valor de um escravo. Jesus ele é comparado e trocado assim por 30 moedas de pratas. Judas fez todo o tratado com os líderes, religiosos. Jesus não estava sendo entregue, traído, ou na verdade, Jesus não estava sendo traído por alguém distante, era alguém próximo. Como nos Salmos mesmo estava escrito que o amigo íntimo se levantaria contra ele. Judas, o Iscariotes. Como assim aconteceu? Jesus não estava sendo tratado em termos de prisão por policiais, por soldados. Simplesmente estava sendo ali tratado pelos líderes religiosos, que não estavam satisfeitos com a ascensão de Jesus, que não estavam satisfeitos com a popularidade de Jesus, não estavam realmente satisfeitos com a publicidade de Jesus, com a fama de Jesus, que era querido por as pessoas. Os povos tinham prazer em estar onde Jesus estava. Claro, em partes, nem todos, lógico, mas uma grande parte era porque sentiam-se confortáveis com o Senhor Jesus, nas palavras de Jesus, nas providências de Jesus, estavam verdadeiramente tranquilos quando estavam com o Senhor Jesus. Porque com Jesus havia milagres, haviam curas, havia verdadeiramente compaixão, solidariedade, havia realmente altruísmo, enquanto com eles não. Então o sumo sacerdote é o que está fazendo a frente aqui para prender o Senhor Jesus. E logicamente os soldados, depois do tratado, do acordo de Judas com eles, os líderes religiosos, os soldados romanos vão até Jesus lá no Getsemane. E lá encontram Jesus com seus discípulos.
Judas beija Jesus como uma identificação de que este era Jesus a qual os soldados deveriam prender, e prende o Senhor Jesus, logicamente. Levando Jesus ainda naquela madrugada para a casa do sumo sacerdote Anás. Para ali interrogarem Jesus, intimidarem Jesus, constrangerem Jesus a parar esta missão. Mas graças a Deus que Jesus não parou. Jesus foi até o fim e consumou esta obra confiada por Deus, e ele concretizou de maneira belíssima, de maneira tremenda. Então nós temos que Jesus ali é preso, é levado à casa do sumo sacerdote Anás, e em seguida, depois de ter sido agredido ali naquela ocasião, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. Foi levado perante Pilatos, que é em Pilatos, Pôncio Pilatos, este governador que verdadeiramente faz a condenação de Jesus. Então, baseado em João 18, versículo 28, a seguir, e também no capítulo 19, versículo número 6, 19, 6 de João, está assim escrito: vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos clamaram, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Claro que foi a partir de Pilatos. Mas Pilatos pega uma bacia com água, lava as mãos, significando que não teria culpa. Era a pedido do povo que assim Jesus seria crucificado, porque ele mesmo não encontrou crime, não achou culpa em Jesus. Se você ler capítulo 18 de João, a partir do versículo 28, indo até o capítulo 19, você vai encontrar toda essa narrativa a respeito da prisão de Jesus, estando ali sob o poderio de Pôncio Pilatos, aonde Jesus é constrangido e escolhido nessa oportunidade, ao invés de o inocente, o justo, o povo escolheu e gritou: crucifica-o, o Senhor Jesus, e solta o criminoso Barrabás. Segundo subtópico, o interrogatório de Jesus. De início, Pilatos, que foi o que oficiou essa condenação, de início Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada, e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Assim levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. João 18, versículo 28 e o versículo 31. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás, como assim mencionado. Capítulo 18, versículo 38 ao 40 de João. Este último que é Barrabás, era um criminoso notório, e escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. Veja só como foi que o povo verdadeiramente fez. O povo escolheu, ao invés de Jesus, escolheu Barrabás.
Mas mesmo assim não deixaram Jesus livre, mas gritaram: crucifica-o, Jesus. João 18, 38 ao 40, assim nos diz a palavra de Deus. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade. E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhe: não acho nele crime algum, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: este não, que é Jesus, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador, criminoso. Era um ladrão. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar, como assim mencionado, este último era Barrabás, um criminoso, e que assim o povo escolheu. Então, o ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Então, queriam a todo preço que Jesus fosse crucificado, que Jesus fosse morto, que Jesus fosse verdadeiramente destruído. Porque assim era a única forma. E quem estava por trás de tudo isto era o próprio diabo. Sob as pessoas que assim o incitava, o estimulava, e assim elas, vulneráveis a ele, escolheram, ao invés de Jesus, escolheram Barrabás, o criminoso. A condenação de Jesus. Pilatos mandou que Jesus fosse, nessa oportunidade, depois de examiná-lo, mandou que Jesus fosse açoitado, e posteriormente os soldados romanos, para o humilhar ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza. O instrumento utilizado para o castigo era um chicote com tiras de couro afiadas que tinham pedaços de osso ou pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. João capítulo 19, versículos número 1 e 2. Que assim está escrito. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram sobre a sua cabeça e vestiram uma veste de púrpura. E diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então vejamos que o que aconteceu aqui. Jesus, ele foi ridicularizado pelos soldados. Levaram Jesus para dentro, ali daquela tribuna, e chicotearam. Pegaram a veste, uma veste de púrpura, que é uma veste da realeza, né, dos nobres, dos reis, uma capa. Colocaram sobre Jesus, representando que Jesus seria um rei, só que eles estavam mangando de Jesus, eles estavam zombando de Jesus. Não era fazendo, era mangando de Jesus, era verdadeiramente zombando de Jesus. Teceram a coroa de espinho, cravaram sobre a cabeça de Jesus, pegaram ali um pau e colocaram na mão de Jesus para que representasse ali um cetro que um rei justamente usa. Mas era zombando de Jesus. Depois de tudo isso, tiraram as vestes e chicotearam Jesus com chicotadas, e várias chicotadas que dilacerava, arrancava a pele do corpo do Senhor Jesus. Que sangrava o corpo do Senhor Jesus a partir dessas
chicotadas. Que nas pontas dessas tiras de couro existiam pedaços de ossos, pedras cortantes que ao bater arrancava, infiltrava-se e arrancava peles do corpo do Senhor Jesus. E foram várias, dezenas e dezenas, quase centenas de chicotadas. Veja só o quanto o Senhor Jesus sofreu por nós. Nesse momento da condenação, nesse momento nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores. Foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías 53, versículos 4 e 5. Então a prisão e a condenação de Jesus, a prisão foi no meio da noite, a condenação foi pela madrugada. Pela madrugada fizeram essa condenação, que não era favorável, não era legítimo assim acontecer. Tinha que ser à luz do dia, tinha que ser durante o dia, mas fizeram na calada da noite, fizeram na madrugada, tramando contra Jesus, porque queriam esse favorecimento. A crucificação, tópico 2, e morte e sepultamento de Jesus. A caminho do Gólgota, que aqui já é depois de Jesus ter sido condenado e agora ter sido levado até fora da cidade, conforme Hebreus nos fala, que assim foi fora da cidade que Jesus foi crucificado, fora da cidade, que é no Gólgota, que é lugar do Calvário, né? Então, após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Que castigo mais severo era esse que Pilatos estava tentando impedir? Era a crucificação. Era a crucificação. Mas para satisfazer o povo, que assim foi feito, então levou Jesus a essa crucificação. Que essa crucificação era feita com os piores transgressores no Império Romano. Eram os piores, eram os mais perigosos. E assim Jesus foi colocado nesta categoria. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então entregou-lhe para que fosse crucificado. Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, depois do povo optarem por Jesus crucificado e Barrabás liberto. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Levaram para o quê? Para ser crucificado. O caminho do Calvário, após essa tentativa, João 19:16, sob os açoites, depois dos açoites dos soldados, Jesus carregava a sua cruz até ao Gólgota, lugar conhecido como lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava. Então Jesus foi levado até o Gólgota, que é conhecido também como lugar da caveira, que era justamente umas montanhas, né, um alto, que ali representava pela forma, né, pela visualização, como que fosse caveira, por isso chamado de caveira, lugar da caveira, né, o Calvário, lugar de outro, né, Gólgota. Então nós temos aqui que Jesus ele pegou essa condenação ali diante de Pilatos, optado pelo povo, né, sugerido pelo povo. É colocado, feito uma cruz, pegado uma cruz para com o Senhor Jesus, coloca sobre os seus ombros, coroa de espinhos sobre a sua cabeça, que ali já estava, todo ensanguentado, e agora caminhar do palácio até fora da cidade, caminhando com essa cruz pesadíssima,
pesadíssima, além da fragilidade devido ao desgaste que já vinha sofrendo do Senhor Jesus, mas ele levando aquela cruz. Diz historiadores que foi em torno de aproximadamente 600 metros, caminhando com essa cruz pesada sobre os seus ombros. Nós temos aqui que em João 19:18 menciona que o Gólgota era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Então, fora da cidade. Fora da cidade. Então, quem vinha para a cidade dava-se de encontro com o Gólgota, ou lugar de caveira. Lugar da caveira. E viam, logicamente, os condenados que ali foram submetidos pela condenação romana. Então, nos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam 2 outros homens acusados como criminosos. Lucas 23, 40 ao 43. Sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles enquanto o outro zombava de Jesus. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente no capítulo 53, versículo 12, afirmando que ele, Jesus, foi contado com os transgressores. E Jesus estava, 23 de Lucas, 40 ao 43, Jesus estava no meio de 2 criminosos, que Lucas registra que um deles se arrependeu. A missão foi encerrada. A missão de Jesus. Subtópico 2. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana, como mencionei lá no início, no nosso texto áureo. A sua sede, a sede de Jesus, física foi momentânea e aliviada por uma esponja que não continha água, mas vinagre, oferecida pelos soldados romanos. Ao pedir água, Jesus, ao pedir água para saciar a sua sede, nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento final, como homem, se aproximava. Assim, ciente de que a sua missão na terra estava completada, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado. Então Jesus, quando afirmou que está consumado, ele sabia que ele não ia mais adiante fisicamente. Ele estava crucificado nessa oportunidade. E a sua última necessidade humana foi em sede, e ele pediu e não foi atendido. Ao contrário de que nós conhecemos nos dias de hoje, as pessoas, na ânsia da morte, faz pedidos e as pessoas costumam atender. Jesus, mesmo na morte, pedindo água, negaram água para com ele. Como aquelas questões de antigamente, as pessoas quando pediam água na casa de um residente, de uma pessoa onde estava passando por ali, as pessoas costumavam dar água, mas água impura, né? Colocava sal e outras coisas mais, enfim. Jesus pediu água e lhe deram vinagre. Horrível. E nessa oportunidade ele declara que está consumada a sua missão. Termina a sua missão ali. Então a obra de Jesus estava concluída. Sua missão estava concluída. Terminou ali a sua missão ali lá no Calvário. Lá na cruz.
lá no Gólgota, como a verdade prática. Ele triunfou sobre o pecado. Ele venceu a morte ao ressuscitar. Então, a obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota. Que grito? Jesus gritou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Não era um grito de derrota, não era um clamor, não era um grito de desespero, de solidão. Era um grito realmente de vitória. Então o seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de sua tarefa confiada pelo Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Jesus assim disse antes de morrer, então ele estava declarando verdadeiramente a realização de uma tarefa que Deus o confiou, que Deus o entregou. E ele realizou essa obra excelentemente. Terceiro subtópico, o sepultamento de Jesus. Então, nos versículos 38 de João 19, lógico, aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado chamado José. José de Arimateia, né? Ele fazia parte do Sinédrio. José de Arimateia fazia parte do Sinédrio, que era o tribunal, o tribunal judeu, lógico, e ele fazia parte desse Sinédrio, desse conselho judicial. Ele fazia parte. Marcos 15, 43, sobre Arimateia, nos diz assim, Marcos 15 e 43, diz-nos assim a palavra de Deus. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, José de Arimateia, governador, senador, de grande estima diante do povo. Então ele era um homem discreto, ele era um homem reservado, ele era um discípulo anônimo de Jesus. Mas quando Jesus morre, ele se revela. Apreço pelo Senhor Jesus. Até então era interno, mas agora estava manifesto, pois ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. 15:43 de Marcos. E era uma pessoa abastada. Mateus 27, José de Arimateia era uma pessoa abastada. Era uma pessoa de posses, de condições. 27 e 57 de Mateus. Está escrito assim: e os que prenderam a Jesus. 27 e 57 de Mateus. E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. 27 e 57. Então, José de Arimateia, ele era um homem abastado. A referência não foi correspondente. Mas ele era um homem de condições. Era um homem de posses. Estava lendo no 26, no 27 e 57. Estava lendo no 26 e 57, mas é 27 e 57. E vinda já tarde do dia que Jesus morreu, chegou um homem rico de Arimateia. Arimateia era uma cidade. José era este homem
de Arimateia, que era dessa cidade, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Aqui declara João. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. 19:42 de João. A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário. 19:42, que esse túmulo era de José de Arimateia. E ele cedeu para o Senhor Jesus. 19:42 de João. 19:42 de João. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele lugar, aquele sepulcro, puseram Jesus. Então, José de Arimateia era um discípulo anônimo, mas depois da morte de Jesus, ele se declara, ele se promulga, fica notório que ele é um discípulo de Jesus. Como também Nicodemos, aquele que foi até Jesus de noite. Nicodemos aproveita a oportunidade de Arimateia e vai também até Pilatos. Nos versículos 38 e 39 de João 19, diz assim: depois disso, José de Arimateia, que era o discípulo de Jesus, mais oculto, era discípulo de Jesus, porém oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também quem? Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia a Jesus da noite, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés, para ungir o corpo de Jesus, preparar o corpo de Jesus. Então a informação contida nos mostra claramente aqui que Jesus foi colocado no sepulcro aqui de José de Arimateia, como as referências assim apontam. Então, no tópico 2, a crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Jesus foi crucificado fora da cidade de Jerusalém, no lugar chamado Gólgota. A morte de Jesus ocorreu ali logo depois dele pedir água e lhe deram vinagre, e ali ele entrega o seu espírito, e na morte de Jesus aconteceu fenômenos. Era dia e ficou noite. O sol perdeu seu brilho, se enegreceu. Houve terremotos, houve verdadeiramente fenômenos que verdadeiramente não era comum para com alguém que morre acontecer. Mas o justo, Jesus, quando morre assim, acontece todo este fenômeno. Até os soldados chegaram a dizer verdadeiramente esse homem era justo, pelo fato de estar acontecendo aquelas coisas. Tópico número 3, na verdade, e o último, finalizando o tópico, a lição, na verdade, a ressurreição de Jesus. Subtópico número 1, o túmulo vazio. O túmulo vazio. O túmulo estava vazio, porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, então o túmulo que era preenchido por Jesus foi esvaziado por Jesus, porque Jesus se ausentou, saiu dali porque ele não estava morto, ele estava ali porque estava morto, porém, quando ele ressuscita, o túmulo fica vazio. E as mulheres que vão até este túmulo, Maria Madalena, Maria e Salomé, entre outras, que vai até o túmulo para limpar o corpo de Jesus, organizar o corpo de Jesus, enfim,
ungir o corpo de Jesus, quando chega lá, apesar delas no caminho se preocuparem em chegar lá e como remover aquela pedra do sepulcro, que era pesadíssima, apesar disto, quando chega lá, o anjo de Deus, houve um terremoto e o anjo removeu a pedra, e quando ele chega lá, está o túmulo vazio. O anjo até diz: por que procura entre os mortos aquele que vive, aquele que está vivo? Por que procurar Jesus no cemitério se ele não está no cemitério? Por que procurar Jesus no túmulo se ele não está no túmulo? Ou no sepulcro, na caverna, que era o caso aqui? Por que procurar Jesus aonde ele não está? O túmulo estava vazio. E foi contemplado por Maria, foi contemplado por Pedro, foi contemplado por João, o discípulo amado de Jesus. Eles viram o túmulo vazio. Depois de 3 dias. Jesus morre na sexta. Passou sexta, passou sábado, passou domingo. Não passou domingo, na verdade. No domingo bem cedo, Jesus já estava ressurreto. Já estava vivo. Mas por que 3 dias? Porque é chamado de inclusivo. Contagem inclusiva. Porque Jesus morreu no período da tarde. E finalizando aquela tarde, no pôr do sol mesmo, já se contava o dia seguinte. Então é inclusive, então não deu um dia exatamente, mas é devido à inclusão, então é contado 1. E o sábado, então foi, digamos, meio-dia, não chegou nem a meio-dia da sexta, o sábado o dia todo, e no domingo logo cedo, ao iniciar o dia, antes do pôr do sol, já estava Jesus ressuscitado. E assim Jesus está novamente entre os mortos, não, vivos. E o túmulo estava vazio. O túmulo não continha mais o corpo do Senhor Jesus. O túmulo poderia ser devolvido novamente ao seu antigo dono, José de Arimateia. Jesus ressuscitou. Diferente de muitos, como Allan Kardec, que não ressuscitou, Buda não ressuscitou, Confúcio não ressuscitou, e outros mais, Jesus ressuscitou. Se você for lá em Israel, você vai encontrar o túmulo de Jesus. E poderá ser visualizado, poderá ser verdadeiramente verificado, constatado. Porque Jesus ele não ficou na tumba fria. No túmulo, Jesus ele saiu, porque ele venceu. Então, ao ressuscitar, Jesus venceu a morte. Subtópico número 2. Isto você pode ver, Mateus 28, 2. João 20, verso 1. Marcos 16, 1 a 3. 16 e 4. De Marcos, falando sobre as mulheres que foram até o Senhor Jesus. O túmulo vazio. Subtópico 2, a ressurreição com base da fé cristã. A ressurreição com base na fé cristã. Porque a ressurreição é verdadeiramente a base da nossa fé cristã. Porque se não há ressurreição, não há salvação, não há esperança.
1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12. A seguir nos diz assim: ora, se prega Cristo ressuscitado, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E se assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus. A morte de todos veio por um homem, Adão. E a ressurreição veio por um, Jesus. Então a ressurreição é a base da nossa fé. Se não há ressurreição, estamos perdidos, estamos ainda nos nossos pecados, é vã a nossa maneira de viver, conduta, abstendo-se do pecado ou dos prazeres do mundo, é vã. Mas há ressurreição. Jesus ressuscitou. Não é vã. Quem se abstém do pecado, quem vive na obediência, quem vive na santidade, quem vive na piedade, quem vive no centro da vontade de Deus, não é vã. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. E essa é a base da fé cristã, a ressurreição de Cristo. Por que foi que Jesus ainda passou 40 dias depois que ressuscitou? Por quê? Porque ele precisava ser visto. E se Jesus, imagine que Jesus fosse visto somente por algumas unidades de pessoas, então a credibilidade seria pouco, poderia ser considerado como fanatismo, mas Jesus foi visto de uma só vez por mais de 500 pessoas, de uma única só vez. Jesus foi visto por mais de 500 pessoas em uma única só vez. Então, não é uma pessoa. São centenas de pessoas que viram o Senhor Jesus. Então, Jesus, ele foi verdadeiramente visto por várias pessoas. Paulo mesmo fala, capítulo 15, 1 Coríntios, versículo número 6, diz assim, depois, sobre Jesus, depois foi visto uma vez, ele se mostrou aos discípulos por várias vezes, se mostrou às mulheres, se mostrou, enfim, aos seus, e depois, em uma única vez, 15 e versículo 6 de 1 Coríntios, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Por que Jesus passou 40 dias? Porque Jesus precisava verdadeiramente mostrar que verdadeiramente ressuscitou. Em uma certa oportunidade, os discípulos até duvidaram, achando que seria um fantasma. Mas Jesus disse, eu não sou um fantasma. Um fantasma não se pega. Pode pegar em mim, pode tocar em mim, pode abraçar. Você vai ver que eu não sou um fantasma, não sou um espírito, eu sou Jesus ressuscitado. Um fantasma, um espírito, ele não come, ele não bebe. Tem alguma coisa para comer? Me dê pão aí que eu quero comer. E comeu. E eles viram. Bebeu. Jesus, ele passou 40 dias ainda fazendo milagres, fazendo aquilo que ele vinha fazendo antes.
E isto foi notório, foi comprovado, foi visto, foi manifestado aos olhos de todos aqueles que presenciaram. Então Jesus não foi uma farsa. A ressurreição de Jesus não foi uma manipulação, foi veraz, foi verdadeira. Terceiro subtópico, o Cristo ressurreto quebra a incredulidade. E é nessa quebra da incredulidade que ele pede comida para que os discípulos possam constatar que ele realmente não é um espírito, mas sim o mestre que esteve com eles a média de 4 anos. João capítulo número 21, versículos 3 a seguir, diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe também nós: Vamos contigo. Foram e subiram logo no barco, e naquela noite não apanharam nada. Sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, depois de ressuscitado. Mas os discípulos não conheceram que ele era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhe disse: Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, que é João: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco. Enfim, aqui tem a comprovação. Aonde Jesus, versículo 10, disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para, enfim, pedindo para comer. Jesus não era um espírito, mas sim o Cristo ressuscitado. Apesar do receio da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvirem o testemunho de Pedro e João, e em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana, que é o domingo. Ele surgiu no meio deles e disse: Pai seja convosco. Quebrando a incredulidade, porque as mulheres falaram, não acreditaram. Os discípulos falaram, 2 discípulos que encontraram no caminho o Senhor Jesus e hospedaram ele, não acreditaram. Depois apareceu entre alguns discípulos e Tomé não acreditou porque não estava presente. Então Jesus, nessa oportunidade, quebra a incredulidade. Porque eles deveriam acreditar. Por quê? Porque Jesus já tinha informado, declarado que eles haveriam de passar por isto, perderem o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus haveria de ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. E assim aconteceu. Então seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte. Então, quem estava desacreditando, seria impossível ao ver o Senhor Jesus ressuscitado diante de seus olhos, como assim aconteceu. Então, que Deus abençoe a vocês e sua casa, em nome de Jesus. Aqui encerramos a nossa aula, que você pode presencialmente aí na sua denominação, na sua cidade, na sua localidade, participar e assim tirar as suas dúvidas. Então, Jesus, a prisão e a condenação de Jesus, tópico 1. Jesus foi preso ali, no Getsêmani, levado até a casa do sumo sacerdote Anás ou Caifás, e ali mesmo condenado, sentenciado, levando até Pilatos, que assim faz a sua condenação.
Tópico 2, crucificação, morte e sepultamento. Jesus é crucificado, leva a sua cruz até o final, fora da cidade, e ali é crucificado horrivelmente. Depois é sepultado ali num túmulo vazio, num túmulo que nunca foi posto um morto, e Jesus é colocado ali. Tópico número 3, que a gente acabamos de vermos, a ressurreição de Jesus, que é centralmente a base da nossa fé. A nossa esperança está em Jesus, que ressuscitou, vencendo assim tudo e todos, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Essas aulas são publicadas toda semana, semanalmente, e você, se não é inscrito, pode se inscrever, comentar, curtir ou até compartilhar com amigos e grupos, e assim eu sou grato até você que assim ficou até o fim. Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus, e um bom final de semana. Um dia aqui muito chuvoso, maravilhosamente. Bênção de Deus para a terra e para nós. Até a próxima, a paz do Senhor.